Pessoal, bom dia. Vamos continuar com nossas aulas. Hoje, capítulo 13, estratificação e classes sociais, tá? Nós já estudamos isso em outros anos, então só para a gente retomar o tema referente a essa ideia de como que é tratado ou como que é feito a classificação ou a estruturação de estratificação social e o que são desigualdades sociais. Temos aqui o resumo para a gente seguir. Então, a gente tem o seguinte, né? Vamos tentar diferenciar, né? O que é desigualdade, o que é estratificação. A desigualdade social é o que tem a ver com condições de existência do ser. Então, habitação, renda, escolarização, acesso a saneamento, justiça, emprego. Então, a ideia do quê? De que a desigualdade social é formada pela falta ou pelo acúmulo dessas condições. E a estratificação social, vamos marcar aqui então as diferenças, né? O que é a desigualdade. Opa, não foi. Vamos lá, falha técnica. Agora sim. Desigualdade social, então, é aquilo que faz com que o indivíduo se desenvolva ou tenha uma condição melhor dentro da sociedade. Habitação, renda, escolarização, acesso ao saneamento básico, saúde pública, a questão de emprego, a questão de que ele pode ter de acesso à cultura. Então, tudo isso, ou o conjunto dessas condições, faz com que a desigualdade social seja, de certa forma, criada. Então, se uma pessoa ou se um grupo de pessoas concentra a maior parte desses conjuntos de ações e a maior parte da sociedade não tem acesso a isso, você criou um grande caso, uma grande condição de desigualdade social, que é o que ocorre no país, né, no caso do Brasil. E o que é a estratificação? A estratificação é como nós vamos classificar essas desigualdades, né? Do tipo, termo para designar a maneira como diferentes grupos e indivíduos são classificados em estratos ou camadas sociais. E na sociedade capitalista nós utilizamos o quê? A classe. Então, nós somos uma sociedade de classe dentro dessa condição de estratificação social. Então, conforme, né, a desigualdade, ou de acordo com o nível da desigualdade social, nós vamos classificar essas pessoas, ou esses grupos de pessoas em classes. Tá? Agora, o que é essa classe? Classe social tem a ver com aquele pensamento de Marx, certo? Se vocês lembrarem lá de burguesia e proletário. Mas é só isso? Não. Você também tem outros sociólogos, como Weber, que classifica a classe como uma questão de status, como uma questão de renda, como uma questão de acesso à informação ou educação. Então, você tem um conceito mais amplo. Porém, qual que é a ideia aqui? É classificar e hierarquizar os grupos sociais. Então, eu vou criar uma ideia do quê? De hierarquia de classes. E ela está definida da seguinte forma: a divisão de classe está orientada segundo o grau variável das desigualdades consequentes da apropriação ou não de riquezas, da posse ou não de propriedades, dos diferentes níveis de renda ou de participação de decisões políticas. Então, ela está dizendo o seguinte: se um grupo de pessoas ou um indivíduo ele participa ou toma ou tem frente ou consegue entender tomadas de decisões políticas, isso significa que ele já está numa classe. Se ele tem posse, ele já tem uma outra tipo de classe. Então ele vai dizer o seguinte: olha, eu vou juntando essas condições e eu vou hierarquizando essas pessoas dentro da sociedade para dizer o seguinte: em qual classe social ela está. Percebo que tem a ver com renda, percebo que tem a ver com posse, percebo que tem a ver com escolarização, percebo que tem a ver com decisões políticas, jurídicas, acesso ao saneamento, certo? Então, o que vai acontecendo? Ela também vai expor as desigualdades sociais dentro desse processo de hierarquização. Tá? Então, essa é a ideia de classe. Ela parte da ideia marxista, mas, porém, aqui nesse conceito de estratificação, ela amplia os seus conceitos ou
a ideia do que significa pertencer a uma determinada classe. Existem outras formas de estratificação, que para nós, né, não é utilizado. No caso da sociedade de castas, exemplo disso é a sociedade indiana, que apesar de já ter abolido isso em 1948, que foi a independência da Índia, por ser um sistema ligado principalmente à questão religiosa, tá? As hierarquias em sociedades são formadas principalmente na questão religiosa, ela ainda existe, ela ainda vigora dentro da sociedade indiana. Então, você tem diferentes castas dentro dessa sociedade, em que essas castas não podem se misturar uma com a outra. Então, é uma ideia do que, de que se você nasce em determinada casta, você não sobe, você não muda dessa casta, e você não pode casar, você não pode ter filhos, você não pode ter nenhum tipo de relação que tenha condição de hereditariedade ou de formação de família com castas superiores ou inferiores. Então, você vai ficar sempre ali. E isso é um sistema que ainda existe, é um sistema ainda que perdura na Índia, tá? Outro sistema é o sistema de estamentos, que isso aqui foi durante a Idade Média, tá? Que é aquela ideia de clero, nobreza e servos, aquela ideia, a condição do que, de que também é determinado pelo nascimento, é uma condição política, econômica e religiosa. Qual que é a diferença dos estamentos para a casta? O estamento tem obrigações e deveres um com o outro, né? Então, se a gente pegar aquela ideia do Santo Agostinho, da Cidade de Deus lá, né? A gente tem essa concepção do que os servos, eles só entrariam na Cidade de Deus se eles trabalhassem, mas eles têm que trabalhar para quem? Para a nobreza e para a igreja. Por quê? Porque a nobreza, ela vai proteger os servos e a igreja vai orar pela nobreza e pelos servos. Então, você tem um conjunto de obrigações entre os três estados ou os estamentos, né? Então, isso faz com que seja a marca dessa sociedade. E o que definia a condição sua dentro da sociedade feudal era a questão da terra, né? Então, se você tivesse terra, você era considerado um nobre ou, de certa forma, alguém privilegiado. Mas a parte principal aqui que nós temos é essa ideia do que são classes, né, aqui para a gente, e o que é desigualdade social. E vamos pegar aqui essa ideia da apostila aqui do capítulo sobre estratificação e desigualdades, né? A estratificação que ele traz para a gente é uma condição sistemática. É uma forma de organizar e analisar a sociedade. Então, eu preciso criar um sistema de dados, um sistema de informação, em que eu possa tratar e analisar esses dados. Então, eu vou criar essa ideia de estratificação. Como que eu vou classificar as pessoas hierarquicamente na sociedade? Então, isso é estratificação. Qual que é a base para fazer isso? Eu vou pegar as desigualdades. Então, eu vou pegar grupos de pessoas que acumulam ou que não têm acesso a um determinado tipo de benfeitoria, ou algum tipo de serviço público, ou a educação, sabe? Então, eu vou pegar o seguinte, eu vou hierarquizar isso dentro da sociedade. Então, qual que é a ideia? Eu vou pegar essas desigualdades, que são um conjunto de processos e experiências sociais, e vou classificar de forma hierárquica. Outra coisa que a gente tem que lembrar: desigualdade social não é uma coisa natural, certo? O que significa isso? Porque tem gente que vai dizer, mas isso a forma e as desigualdades sociais existem desde que o mundo é mundo. Não. Desigualdades sociais existem desde que as sociedades humanas foram formadas, e isso faz com que, se ela se forma com as sociedades humanas, as desigualdades sociais é produzida pela ação humana. Então, o que ocorre? A desigualdade social é uma produção
das sociedades humanas. Então, ela é algo produzido, ela é algo que está dentro da organização social. Então, significa que ela não é uma coisa natural, ela foi uma condição criada através das formas de organização das sociedades humanas, certo? Então, isso tem que ficar bem claro. A ideia de que a desigualdade social é uma condição ou é uma ação criada dentro dessas sociedades, principalmente pela desigualdade econômica, principalmente na sociedade em que nós vivemos, tá? E quando eu tenho essas ações ou essas ideias, né, ou essas experiências sociais causadas pela desigualdade, o que significa? Que eu ser privado de educação, de justiça, de habitação e transporte significa que eu estou o quê? Sofrendo as ações dessas desigualdades. Então é diferente. Se a gente for pensar uma família em que pai, mãe e filhos tiveram acesso à educação, a uma formação superior. Então, o que acontece? A ideia é que a renda dessas pessoas seja maior, você tenha acesso a melhores condições de estudo, melhores condições de vida, a melhores empregos, certo? É diferente de uma família em que, às vezes, pai e mãe não tiverem estudo, eles trabalham numa condição ou em trabalhos precários para poderem bancar os filhos nas escolas. Então, você tem toda uma dificuldade, né? E que isso gera problemas sociais e que, às vezes, as pessoas não veem, né? Então, ele vai dizer o quê? A pobreza é a forma mais visível de desigualdade. Então, por exemplo, a gente às vezes fala o seguinte: mas a pessoa é comum, às vezes, a gente ouvir, aí mas a pessoa é pobre porque ela quer, não sei o que. Não, mas espera aí. Se a pessoa não tem o que comer, o que ela vai fazer? Certo, ela está morrendo. Então, primeiro, sei lá, às vezes a pessoa está com uma doença, às vezes a pessoa não tem condições, ela não tem estrutura. E isso é desigualdade. Porque é muito fácil você comparar uma pessoa que tem acesso à educação, que tem acesso à saúde pública, que tem acesso a transporte, água tratada, e depois você pegar e julgar outra pessoa. Falar assim, mas peraí, por que eu escolhi estudar e seguir uma certa carreira acadêmica e tal pessoa não? Mas peraí, você está analisando realmente o processo ou da onde essa pessoa veio? Né? Então, essa é a condição de análise para a sociologia. Você tem que pegar e analisar as desigualdades sociais existentes dentro da sociedade para que você possa entender as condições dos indivíduos. Outra coisa que tem que entender é que classe não é renda, apesar de que a maioria dos governos dizem isso, né? Você fala, mas a classe C ganha não sei quantos até quanto, a classe D não sei quanto até quanto. Não. Para a gente aqui na sociologia, a ideia de classe é essa ideia aqui de que o quanto que você é atingido pelos processos de desigualdades, entendeu? Tem a ver com a renda? Tem. Não foge, mas também não é somente uma questão única e exclusivamente econômica. E nós temos que o principal processo comprovado que está colocado como uma forma efetiva de redução de desigualdades é a educação. Então, a ideia é que quanto maior o nível educacional da pessoa, maior a renda dessa pessoa. Então, a gente tem um comparativo na ideia do que de que quanto mais eu estudar, mais eu tiver uma formação, eu posso ou eu tenho uma ideia de superação de renda. Lembrando que a ideia de que antes o pessoal falava, é só formar já tem emprego. Não, já está mais difícil do que se pensa. Né? Então, mas qual que é a ideia? Se eu tiver uma especialidade, se eu tiver uma formação, a facilidade ou a tendência que eu arrume um emprego mais fácil, com um salário melhor, é maior. Né? Então, a ideia do que de que a educação é um fator determinante. Novamente, escolarização. Tá? Então, vamos pegar aqui. A ideia, quanto maior ou quanto mais estudos, ou mais formação, mais específico, ou mais... Teoricamente, eu tenho condições e facilidades de ganhar dinheiro. Então, a ideia é estudar, progredir, ter sempre uma formação. E isso, como eu disse, não é uma garantia de emprego, mas é um facilitador, é uma forma
para que vocês possam conseguir ter essas condições de vidas melhores. Entendeu? E isso é comprovado na ideia de que países que investiram gradualmente em educação, você tem uma superação de renda cada vez maior, né? Por isso que às vezes a gente fala que a educação não pode ser investido somente durante 4 anos ou muda o governo, não sei o quê. A educação ela tem que ser um investimento gradual. Ela tem que ser um investimento para 20, 30 anos depois. Ah, mas não sei o quê. Não. Se você quer mudar, ou se você quer transformar realmente a estrutura econômica de um país, você tem que começar a fazer um investimento gradual em educação e prolongar isso a 20, 30 anos para depois você começar a ter o resultado dessa mudança. Né? É claro que as ações imediatas ou imediatistas, elas podem resolver o problema de forma instantânea, ou de certa forma momentânea, né? Mas a ideia de que se invista cada vez mais ou gradualmente em educação para que você possa ter uma mudança realmente na sociedade. Dentro desse processo, a gente tem uma ideia em relação à questão de gênero e cor, que é a questão de preconceito, né? Então você tem, se você for pegar numa sociedade como a do Brasil, você tem que a maior parte, você tem a parte da população negra não tem acesso, e a população indígena também não tem acesso a esses tipos de escolarização, né? Você teve um grande debate, um grande situações relacionado à questão de cotas, quando foi criado, se não estiver enganado, 2011, 2012, não sei ao certo quando foi criado. Mas qual que é a ideia? Era você tentar solucionar esse problema de desigualdade dentro das universidades ou do acesso às universidades. E você tem que, né, pela teoria, pela condição, se você eleva a escolarização dessas pessoas, automaticamente você está o quê? Elevando a possibilidade dela melhorar a condição de vida, né? Então, essa é uma situação. A gente tem também um pensamento ainda muito relacionado ao machismo, que é a ideia de que a mulher não pode estudar, ou você tem pessoas, você tem homens, ou você tem famílias, você tem grupos sociais que dizem que a mulher ela tem ainda que ser dona de casa, ou ser voltada somente para a procriação e criação dos filhos, que é um pensamento também que já é errôneo, né? E a gente tem a questão relacionada a uma ideia familiar, né? A ideia de que, às vezes, a pessoa ela quer estudar, porém ela tem que ajudar a sustentar a família. Então você tem diversas ações que dificultam, né, ou diversas condições que dificultam o acesso à escolarização, né, porque não é simples. Você pegar, não, mas só estuda quem não quer. Não, você tem diversas formas, você tem diversos problemas que influenciam. E quanto mais pobre for a região, quanto mais pobre for o grupo social que essa pessoa está inserida, mais difícil vai ser. Então, a gente chega na parte final com a ideia de discussão de meritocracia, né, e a discussão do o que é o discurso da meritocracia, a igualdade de oportunidades. Então, se todo mundo fala assim, mas todo mundo tem acesso à educação hoje, só estuda quem não quer, não sei o quê, tem que ser meritocrático. Aí você tem que analisar aquilo que eu já falei. Mas realmente há uma igualdade nesse processo? Não. Né? É muito difícil você colocar todas as pessoas em pé de igualdade. Então, ele está dizendo que meritocracia é uma igualdade de oportunidades. A oportunidade está aí. Por exemplo, tem uma entrevista de emprego, ou, sei lá, eu tenho um concurso público, ou tenho uma oportunidade de entrar na faculdade. Beleza, todo mundo tem acesso, por exemplo, ao Enem. Né? Ou às vezes a pessoa consegue ter acesso a um vestibular, beleza. Mas há uma igualdade de condições de praticá-lo? Todas as pessoas tiveram o mesmo tipo de preparo? Todas as pessoas tiveram o mesmo tipo de condições para poder realizar essa prova? Não. Então, a gente tem que ver, né, a ideia do que é essa condição aí que o pessoal diz e discute, a questão meritocrática. É claro que tem uma questão de mérito, de estudo, de superação, porém, não é como o pessoal diz, né? Então, se vocês pegarem na apostila de vocês, na página 150, ele traz duas figuras, né, para a gente analisar, que são pessoas atrás de uma grade, atrás como se fosse um muro aí feito de
de madeira com caixinhas e pessoas de diferentes tamanhos, né? A relação de igualdade. Então, depois vocês vejam, pegam essas imagens e façam uma discussão, ou comecem a analisar essa condição do que seria essa igualdade de oportunidade versus essa igualdade de condições que existem ou que são faladas dentro da sociedade. Em aula foi isso, até mais.